todo mundo cantando, irmãos, com alegria. Senhor, nesta hora, eu te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o convite. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que confesso, tuas palavras de vida e vigor, e estou pronto a seguir te conselho, pela tua vereda de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço a palavra com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselho muito de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois ele minha alma salvou. 258. Eu me lembro agora do meu pai, gostava muito desse hino. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Muito bonito esse hino. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo andando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto vou. Na
velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. Oh, aleluia, na rocha eterna firmado estamos. Dando a linda, então verei com anjo e santo do céu. Em hino de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, que tenho a salvação. Me escondo Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. Maravilha, né? Dá vontade de ficar cantando a noite toda aqui esses hinos maravilhosos. Graças a Deus, né? O presbítero Marco vai estar fazendo para nós a leitura da palavra do Senhor e orando com a igreja. Aleluia, Jesus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Mateus capítulo 28. Oh, glórias. Aleluia. Capítulo 28 fala sobre a ressurreição. Sabemos que estamos passando um período, né, comemorativo de Páscoa, onde se lembra, né, a morte e a ressurreição de Cristo. E nós também, como Aleluia. povo cristão, né, todos acharam? Mateus 28. Eu vou ler o primeiro, pode ler o segundo, até o 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, é Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vou tenho dito. Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e adorou. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nesse instante, né, estar orando ao Senhor. Espero que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, a fim de prestarmos esse culto de adoração a Ele, porque a Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós cremos, né, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e está à direita do Pai intercedendo por nós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa presença, Sua presença, Pai, estamos nessa noite, ó Deus,
para prestarmos, ó Deus, esse culto de adoração ao Teu santo nome. O Senhor venha estar conosco, Senhor, no período que vamos passar aqui, Senhor, alegrando cada vida, Pai, visitando cada coração nessa noite. Os louvores, Senhor, que estarão sendo entoados nessa noite, Senhor, que Tu possa, Senhor, derramar o Teu Espírito nessa noite, que possamos sair daqui revestidos com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém? Basta que me toque, Senhor. Graças a Deus, irmãos, estou nesta noite aqui felizes para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Alguns dos nossos irmãos estão viajando, né? E a Ana está lá na Bahia, o Oséias está lá no Rio Grande do Sul, um está no norte, outro está no sul, né? Também o Luciel, a Larissa e outros, né? Estão tudo aproveitando aí o feriado, viajando, mas nós estamos aqui felizes. Aleluia. Para agradecermos a Deus. E a irmã Júlia, irmão? Foi no casamento da neta. Ah, foi no casamento. Muito boa notícia, né? Essa notícia é boa. Foi no casamento, Deus deu a ela esse privilégio, né? De ir no casamento. E nós estamos aqui nesta noite felizes. Vamos orar por ela, para que ela seja abençoada ela também, né? E a gente estava assim já um pouco preocupado, porque ela está para ir fazendo aquele trabalho lá também na quarta-feira. Vai passar pela cirurgia, tudo. Mas a igreja está orando por ela e o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso para abençoar em tudo. Tá certo, meus irmãos? Nós estamos felizes nesta noite porque Jesus está presente. E quando Jesus está, há abundância de alegria. Tá certo? Quando Jesus está presente no lugar, não falta pão, não falta água, olha, não falta nada. Nada mesmo. Se você está pensando que vai faltar, não vai faltar nada. Jesus está aqui para nos abençoar, para nos dar a sua bênção nesta noite. E nós já queremos ouvir nesta noite, de início, o nosso querido irmão Maurício, deixando aqui a sua participação nesta noite. Eu estou feliz, irmão Maurício, o senhor está aqui presente. Muito feliz mesmo. Certo? Muito feliz, porque o senhor esteve um pouco enfermo, alguns problemas, mas está aqui nesta noite feliz, alegre, nesta noite que todos lembram, né, da Semana Santa. Nós estamos aqui festejando nesta noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Enviar Jesus Cristo, padecer numa cruz, né? E ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Nesta hora está lá o Pai, lá no céu, naquela pequena igrejinha de Tábua, está lá, Senhor, o povo lá, né, falando o meu nome, me adorando, e estamos aqui agradecidos a Deus por tudo que Deus tem nos feito. Aleluia, Jesus. Tudo bem que eu saudar os irmãos, papai, Senhor. Temos alegre, né, irmão? Porque temos vivo ainda. E se partimos também, partimos com o Senhor, né? Essa é a nossa esperança. Não que merecemos,
eles começam a medir a gente mesmo e ver se não fosse a bondade, a misericórdia, nós não alcançaríamos. Mas esforçamos e viemos até aqui, porque aqui é onde nós fizemos a nossa parte e o Senhor nos aprova, nos abençoa. Né? Eu acho importante uma da igreja que não tem atração nenhuma. Né? Como é que faz nós se lembrar do horário do culto? Mas o que mais me admira, irmão, não tem alguma atração, não tem ninguém anunciando que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquele outro, que vai ter alguém especial. Para nós também não faz diferença, porque o que é especial já está conosco. Aleluia! Né? Alguém disse assim, o que está com nós é maior do que está com eles. Glória! Então, a vida do crente, irmão, é o dia a dia. E o crente, irmão, depois de fazer 70 anos, ele só espera mais um dia. O novo não. O novo tem uma esperança que vai comprar uma casa, que vai ter mais filho, que vai ter um carro, que vai ter terreno. Eu olho, irmão, passo, vejo a coisa mais linda do mundo é a terra. Tudo que bota nela nasce, dá fruto. Se tiver dona, irmão, a terra produz. Não falha nem uma vez, a não ser que Deus prima, de um temporal ou uma seca muito grande. Mas ainda se tiver água e tiver dona, a planta dá. Eu olho, irmão, e vejo a terra uma coisa mais linda do mundo. Mas para mim, irmão, para a minha idade não adianta mais. Por quê, irmão? Porque esse degrau ficou alto. Eu andava em cima de uma casa correndo. Não ligava para a altura. Eu subi o morro correndo. Eu ia uma base de uns 20 quilômetros sábado à noite, depois de parar o trabalho puxando madeira. Eu ia correndo daqui do Trombudo, um baile, para ver uma moça. Tinha uma disposição tremenda, um corpo tão duro. Nunca cansei, irmão, nunca me senti cansado. Mas agora eu vejo, irmão, chegou o meu tempo. Olho para o serviço, olho para o pau da lenha, não posso mais com ele. Vou juntar uma casquinha com dificuldade e começo a ver que o meu tempo chegou. Agora eu vou trabalhar, vou ensinando eles como é que se faz, bota aqui, bota ali, mas só com palavra, porque o corpo não consegue mais. Aleluia! Então, irmão, mas a minha esperança continua. Aleluia! Por causa do céu. Se eu não fosse o homem que tivesse aceitado a Jesus, hoje eu era um homem desesperado, porque eu cria no céu. Desde menino, irmão, eu ia estudar o passarinho, e eles, na granjeira, nosso terreno tinha 10 hectares, 11, e o passarinho daqui voava lá no outro canto, brincando, cuidando da semente do arroz para ele não comer. Hoje tem veneno, depois nem atrapalha mais, hein? E eu olhava, e aquela dificuldade, eu olhava para o céu, e já sentia desejo do céu. Eu via tanta dificuldade, só ia lá, já voltava e vinha, e o passarinho brincando comigo. Aleluia! Mas um certo dia, irmão, um domingo à tarde, os irmãos iam culto na casa do irmão. Culto de domingo à tarde, uma das casas dos irmãos, que hoje não se vê mais, hein? E eu fui em cima de um caminhão e passei aquele culto na casa de um casal de irmãos, que nenhum de dois faltava, todos dois faltavam uma perna. Mas de um culto maravilhoso. Uma porção de gente, tinha um dia bem quente de verão. E quando eu voltei à noite, naquela noite eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E porque aquele crente, irmão, que tem crente que fica cambaleando, que aceita Jesus, não sei se é convencido, eu sei que eu fiquei liberto. O cigarro já ficou fora na hora, já não tinha mais nada do mundo, já desisti de tudo, já queria, na segunda-feira, já fui a primeira oração, ainda no mesmo jeito que estava,
se naquela noite, irmão, eu já ia alcançar o céu. Aleluia. Eu fazia igual aquele ladrão da direita. Hoje mesmo está comigo no paraíso. Aquele dia, irmão, foi o dia de mais alegria da minha vida. Porque eu fiquei livre do mundo, fiquei liberto, crente verdadeiro, só queria estar na oração, só queria estar na escola dominical, só queria estar no culto, só queria estar com as irmãs, com os irmãos. Eu chegava no culto assim, aquelas irmãs mais velhinhas cochilavam, dormiam no culto, e eu comia a comida delas todas. Aleluia, eu comia tudo. Eu crescia assim, irmão, igual um pé de bananeira. A ponto, irmão, de alguém que estava na frente do trabalho e que auxiliava ficar com ciúme. Isso existe na igreja, irmão. Porque eu crescia demais e virei a querer saber, a perguntar o que é isso, o que é aquilo. Queria saber o caminho, queria saber o rumo. Era ambicioso pelo batismo com o Espírito Santo, que não se vê mais ninguém pedir. Que para mim a maior vitória do crente, irmão, era ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, irmão, um dia eu estava no banco assim, eu era aquele de banco, e o pessoal, era um domingo à noite, o pessoal vinha na beirada da escada, a igreja era bem de frente assim, e eles ficavam, aí os outros, uma turma, mandavam alguém ficar com os crentes. Eu era um crente igual Davi. Aleluia! Eu lembro bem que eu estava assim no terceiro banco atrás daquele moço, e ele veio e tinha meu irmão no pé cheio do Espírito Santo e falando em língua, a igreja viva, e os que querem da rua mandavam ele abusar com o irmão. E eu vi que ele fazia língua por debaixo do irmão assim, e o irmão cheio do Espírito Santo. Eu pulei no terceiro banco lá e vim e peguei pelo pescoço, irmão. E joguei lá na rua. E aquela turma de ouvinte que estava mandando, eles correram, porque eles me conheciam. Eles me conheciam como estava no mundo. Disse, oi, mas isso até que não mudou nada ainda não, irmão. Era por amor da obra, irmão. Eu não suportava ninguém, irmão, fazer pouco caso da obra do Senhor. Eu não suportava, irmão. Eu me lembro que um dia a igreja, irmão, ela tinha uma maiazinha e tinha uma talbinha assim por cima do redor. E o vizinho da frente, irmão, era tudo crente. E os filhos também com crente. As coisas de Deus é tudo bonita, irmão. Eu me lembro que foi um rapaz lá e pegou merda e passou assim, irmão, em toda aquela coisa. Foi bom primeiro porque era dirigente e homem mais sabe, Deus não podia existir. E passou ali, e os irmãos que eu estava assim, irmão, ficava todo mundo sujo. Irmão, eu me lembro bem que eu tinha um chinelo no pé, e tirei, e passei a mão naquela parte do braço, cuidando. E veio o pai, e veio o irmão, veio a família toda, e eu estava ali. Aleluia! Mas ninguém teve coragem de vir em mim, por causa dos erros da obra, irmão. Alguém diz assim, pode fazer o que quer na igreja. Não, irmão, não pode fazer não. Essa causa é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Precisamos, muitas vezes, não precisamos agir. Aleluia. Se Davi não age, o Golias saía vitorioso. E tinha um exército, irmão, e não tiveram coragem de lutar. E ele vinha subindo com a comida para os irmãos. E aquele gigante, irmão, dizia, será que não tem nenhum homem aí dentro dessa igreja que possa agir? Aleluia! Davi, irmão, ele viu e ele disse assim, quem é esse incircunciso que zomba do meu Deus? E ele foi e disse para eles, olha, eu estava cuidando das ovelhas. Aleluia! E as ovelhas, irmão, não eram as consideradas, não. As ovelhas que Davi estava cuidando, irmão, eram as malhadas, as pintadas, as desconsideradas. Por isso eles mandaram Davi
luta com esse gigante. Aleluia! E Saul pegou a roupa dele, vestiu sobre ele e botou a roupa, capacete, espada. E ele começou a se mexer. Assim não dá. Tira isso tudo de cima de mim. Eu preciso de unção. Glória a Deus. Aleluia! E ele depois, o irmão conhece a história. E ele juntou 5 pedras no ribeiro. E foi. E aquele gigante olhando para ele e disse: tu és a mim como se eu fosse um cão. Joga pedra em mim, como se joga num cão. Aleluia! Ele disse: não. Tu vês a mim como um gigante, como um guerreiro, mas eu venho a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Mas os irmãos todos conhecem a história. E não podemos falar nada que os irmãos não conhecem. Aleluia. Porque tudo que eu falar do céu aqui nessa noite, todos têm que saber. E se não saber, procure a saber. Nessa manhã eu não estava lendo a palavra e estava procurando. E eu fui ver a respeito de Escritura, mas num pedaço dizia que era Escritura. E, meu Deus, mas eu falo sempre que é Escritura. E fui procurar, e não achava. Aleluia. Mas de repente, eu fui, não, era letra aqui. Aleluia. E fui lá e achei, era Escritura mesmo. Sabe por que eu corrigi, irmão? Porque nós não podemos falar o que não é. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, irmão. Deus abençoe nosso querido irmão Maurício. Né? O crente, ele tem dentro de si o Espírito do Senhor. Né? Davi podia ter entrado por outro caminho, mas ele pensou: aquele gigante está abusando muito do povo de Deus, está desafiando. E ele pôde dizer: tu vem a mim com espada e com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Porque umas pedrinhas lá aquela bolsinha que ele tinha, um bodoquezinho, não seria para enfrentar um gigante de quase 4 metros de altura, o em nome do homem, protegido por aquele exército todo. Mas ele foi em nome do Senhor Deus dos exércitos. E a partir dali, ele venceu o gigante Golias. O presbítero Mago vai continuar aqui, distribuindo a oportunidade com os irmãos. Oh, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Bom, seu menino. Amém. Você crê que Deus faz presente nessa noite? Amém. Louvado seja Deus. Quero só contar um testemunho, um pequeno testemunho. O irmão Felipe é motorista, eu acredito que mais pessoas que também dirigem no trânsito. E essa semana eu fui em Blumenau para levar uma peça da empresa bem grande lá no caminhão. Daí, uma rua bem apertada, já vi dificuldade, né? Mas quando a gente sai de manhã, a gente, como um bom cristão, a gente pede sempre ao Senhor que venha nos guardar, né? Que venha nos livrar dos acidentes, que venha, né? Para não tomar também grande prejuízo, porque quem é motorista hoje, bateu, tem que pagar. A empresa não quer saber. Então, daí eu cheguei naquela rua, encostei o caminhão e pedi para pessoas tirar os carros da frente. Algumas pessoas jogou mais para frente. Daí eu pedi para o rapaz dar uma olhadinha para mim. Ó, dá uma olhadinha, encostar mais aqui. Daí
Aí eu fiquei ali, ele fez um sinal pra mim lá e daqui a pouco eu escutei um barulho. Falei, meu Deus, parei, o que houve? Ah, bateu. Quebrou a sinaleira do carro do rapaz. O carro 2002, um Renault Clio. Falei, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Amassou e ainda quebrou a sinaleira dele. Aí eu fiquei pensando comigo, puxa, a gente sai de manhã, pede a Deus para que não aconteça essas coisas, né? E parece que vem para provar a nossa fé. E eu saí do caminhão, olhei, falei com o rapaz, falei, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos ver se eu acho uma sinaleira, coisa assim. Aí voltei, no outro dia eu tinha que voltar de novo lá. Aí passei em vários desmanches aí, foi difícil. No último, eu já estava desanimando, mas no último desmanche achei a sinaleira. Falei, Jesus, muito obrigado. Levei para o rapaz. Quando eu cheguei lá, falei para ele, ó, eu consegui a sinaleira. E o dono da obra lá, que ia executar lá, chegou e falou assim, rapaz, você é um rapaz bom. Você não se preocupa, pode mandar arrumar que eu vou pagar tudo. Graças a Deus, não estava preocupado porque, né, a gente, né, tem prejuízo, né, mas fazer o quê, né? Mas a gente tem que ter. Ele falou assim, você não é culpado. Eu falei, não, culpado eu posso até não ser porque eu estava confiando, mas eu tenho responsabilidade. Então aconteceu e a gente tem que arcar com o prejuízo. Eu falei, não, você pode mandar arrumar e pode mandar a conta comigo que eu vou pagar tudo. Graças a Deus. Pela honra e glória do Senhor, saiu aquele peso, né, dentro da gente, porque nós temos que ser certos também como cristão, né? Amém? Eu vou louvar o Senhor com hino aqui. E às vezes a gente diga assim, Senhor, eu não posso. Eu vou me entregar, não tem jeito mais. Mas tem jeito sim. Amém? Louvado seja Deus. Conseguir que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. É preciso Deus estar contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Pode a mão se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. É preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Aleluia. Vencer é preciso.
Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Amém? Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ouvir esse canto do presbítero Felipe com oportunidade. Logo após a missionária Ana também estará com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso o tempo todo. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma semana que se inicia e pela graça e a misericórdia do Senhor estamos aqui mais uma vez engrandecendo e exaltando o nome dele, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Enquanto o mundo comemora a ressurreição de Cristo de uma maneira totalmente diferente daqueles que sabem que ele morreu por nós na cruz do Calvário, a gente estamos aqui adorando, engrandecendo e exaltando o nome dele. Pegando também a carona do presbítero Marcos, eu gostaria de contar também um testemunho, um grande livramento que o Senhor me deu esta semana. Vinha eu ali descendo, terminei de descer a Serra da Garuva. Quando eu terminei de descer, os pneus da minha carreta soltou. Mas como Deus é maravilhoso e todo o tempo tem cuidado do povo dele, né? E ele é misericordioso. Na hora não vinha carro nenhum. Deus botou a mão e não vinha carro nenhum, só vinha eu no meio da pista. Quando eu olhei, foi o povo que estava indo em sentido ao contrário, buzinando. Quando eu olho no retrovisor, o pneu pulou para um lado, o outro bateu no acostamento. Pela misericórdia de Deus, eu consegui encostar em uma marginal. Aí fui lá, encostei. Aí o povo que estava vindo de lá para cá começou a parar, viu a roda, o eixo arrastando no chão, pegando fogo. Aí eu encostei o caminhão, fui lá e aí peguei as rodas e eu vinha no meio de caminho. Como o presbítero Marcos falou, nós que somos crentes temos que estar todo o tempo em vigilância. De manhã eu levantei, olhei o carro, pedi a Deus que Deus me guardasse mais uma vez, né? Guardasse a minha vida, que me levasse e me conduzisse em paz. E quando eu terminei de descer, aconteceu isso. E mesmo assim eu permaneci agradecendo a Deus, porque eu tenho a certeza que não aconteceu o pior, porque ele teve misericórdia da minha vida e teve misericórdia de quem vinha, né, antes de mim. Então eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, por estar me guardando, não só a mim, como a minha casa, a minha família, por este ministério que ele tem me concedido, onde eu tenho congregado, né? Então todo o tempo eu tenho pedido a Deus que permaneça nos guardando e nos livrando de todo mal, porque o inimigo ele não para, ele não descansa o tempo todo, ele está tentando, né, tragar a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos guarda. Tem momentos que nós pensamos até que vamos ser vencidos, mas o Senhor vem com as tuas fortes mãos e nos dá um verdadeiro renovo, nos dá um pouco de ânimo para a gente ir em frente. Mas o segredo é permanecer buscando, adorando, engrandecendo e exaltando, mesmo que a gente olhe para um lado e para o outro e pense que não vai conseguir. Mas Deus é aquele que nos dá força, Deus é aquele que nos dá ânimo, né? E faz a gente ver que somos mais que vencedor. A Bíblia diz que o Senhor veio como homem e passou por muitas aflições, morreu por nós, né, na cruz do Calvário, e não foi à toa. Deus não morreu por nós
por uma simples lutazinha. Ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Então nós temos que permanecer confiante que vai passar e que o melhor vai chegar naquele grande dia onde vamos nos encontrar com o Senhor. Eu gostaria de ler aqui no Salmo 139, aqui do 1º até o 5º, que fala assim: Senhor, tu me sondaste, me conhece, tu me conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entendeste os meus pensamentos, cercais o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim as suas mãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus por mais uma rica e grande oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dele. Amém. Amém. Aleluia. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, Paulo dizia assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Mas Paulo também sabia estar abatido, sabia passar a necessidade. Tudo isso, ele pôde todas as coisas naquele que ele fortalece. Ele foi instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Mas ele podia todas as coisas naquele que fortalece. Amém? Aleluia. Missionária Ana, logo após, pastor Laércio, está quietinho ali, deixou o seu lugarzinho aqui, mas toma o seu lugarzinho aqui. Amém? Que Deus abençoe. Logo após, o pastor Laércio também estará trazendo também uma palavra para nós. Glória! Aleluia! Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de eu louvar o Senhor, eu quero só compartilhar o texto da palavra do Senhor, o texto mal versículo. A respeito do dia de hoje. Muitos pensam que o dia de hoje são ovos de Páscoa, coelho. Mas eu gostaria bem de saber o que é que o coelho tem a ver com a história. Nem o coelho é citado na palavra do Senhor. Quando nos conta, traz para nós a verdadeira Páscoa. Aleluia! Está largando, viu, meu? A palavra do Senhor no livro de Êxodo 12. Vamos ver se... Aleluia! Êxodo 12, no versículo 12, diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizer a respeito da instituição na Páscoa, e essa aconteceu lá no Egito ainda, quando o povo do Senhor ainda era cativo. Nós conhecemos bem o que a palavra do Senhor diz a respeito. Depois de tantas pragas que o Senhor sujeitou ao Egito, havia uma praga, e o Senhor disse a Moisés: e depois dessa, tenha os pés calçados, o cajado na mão, e vocês vão ser expulsos. O povo do Senhor, depois daquela última praga, foi convidado a se retirar do Egito. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito do que aconteceu. A palavra do Senhor nos afirma que o Senhor mandou que separasse um cordeiro, um cabrito, e
família dentro da sua casa. Até determinado momento onde ele seria sacrificado, a carne seria assada e o sangue passado nos umbrais da casa. Meu Deus. Quando o anjo da morte visitou o Egito, nas casas onde os umbrais da porta eram marcados com sangue, ele disse: ali tem um povo temente. Não que conhecia Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas que era temente à palavra e à ordenança do Senhor. Glória. O anjo da morte passou ali pelo Egito e feriu, como diz a palavra do Senhor, de primogênito, seja filho de Faraó, ou seja dos animais do campo. E o povo do Senhor foi convidado a se retirar. Glória. A primeira Páscoa foi constituída ali naquele momento, com carne assada, ervas amargas e sangue nos umbrais da porta. Aleluia! E hoje, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, nós sabemos bem que o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, nos trouxe uma nova Páscoa, constituiu a nós uma nova aliança, onde o sangue não é mais passado nos umbrais das portas, mas o sangue está dentro de nós. Quando participamos do sangue do corpo do Senhor Jesus, fazendo menção do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não só das casas nem das famílias, mas em todos aqueles que nele creem. Aleluia! Jesus é bom. O tempo todo. Jesus é bom o tempo todo. Este sangue que antes era marcado só nos umbrais das casas, hoje lava a nossa alma, redime a nossa vida e nos dá a oportunidade de conhecê-lo e ser íntimo dele. Aleluia! Glória. Hoje nós comemoramos não um cordeiro morto. No Egito ele foi morto, foi assado, foi comido. Mas hoje, na nova aliança no Senhor Jesus Cristo, esse cordeiro instituiu a Páscoa, nos deu a ceia do Senhor, mas ressuscitou ao terceiro dia e disse que foi preparar lugar, porque onde o cordeiro do Senhor está, estaremos um dia também, porque essa é a nossa esperança no Senhor. Aleluia! Eu vou louvar o Senhor como hino. E quero que os irmãos entendam em nome do Senhor Jesus, porque ainda infelizmente em nosso meio há muitos que são devotos dos coelhos por aí. Irmãos, coelho nem ovo bota. É uma contradição tão triste, tão terrível para tentar destoar a nossa fé. Nos fazer esquecer do verdadeiro motivo da Páscoa. E que a Páscoa, que antes era o cordeiro, hoje foi um homem que morreu por mim e por você. Aleluia. Que possamos entender que não está em teorias de ovo, nem de coelho, nem de nada disso. Mas que está no sangue do Senhor Jesus vertido por nós. Para que tenhamos paz com o Senhor Jesus e alcançamos os céus. Para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor com hino. Em nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Não repare na minha voz, não, irmãos. Mas ouça essa palavra deste hino. Que o Senhor possa falar no teu coração. Aleluia. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte.
pastor Laércio, logo após o presbítero Eliel também, com a oportunidade dessa noite. Se for louvado, você é recolhido na fé. Aleluia, Jesus. Glória. Glória. Quero salvar a igreja. Som. Aleluia. Teste. Testando. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Testando a qualidade do som. Irmãos, quero saudar a irmã da igreja, com a paz do Senhor. Quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, perdoa-me pelas minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas transgressões, Senhor. E me faça digno, Senhor, de usar esse microfone, me faça digno, Senhor, de usar esse púlpito, Senhor, para fazer uso da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Existem momentos na vida que a gente se depara por situações muito difíceis. Situações que nos fazem até chorar. Situações que muitas vezes nos fazem gemer. Né? E eu me lembro de uma certa situação que eu passei quando eu era menino na fé, né? Jesus me chamou bem novinho na fé, acho que eu tinha 19 anos, não era gordo, tinha cabelo. E legalzinho. E eu fui assumir uma igreja do Evangelho quadrangular numa determinada cidade. Me formei, estudei, fiz o curso, fui levado ao obreiro, aquela sede toda, aquele primeiro amor, orava todo dia, jejuava todo dia, buscava Deus pela madrugada, estava no auge. E eu fui assumir essa igreja numa determinada cidade. Lá estava eu, pregando o evangelho, ganhando almas, tudo certo. E tinha uma membra da nossa igreja que ela deu à luz a 2 crianças. Marlon, um era Marlon e o outro já não me recordo mais. Casal de gêmeo. Coisa mais linda, coisa mais querida do mundo. Era a felicidade da família, a alegria. E eu ali, pastoreando aquela igreja. E eu tinha uma moto, presbítero Eliel, aquelas motos, aquela XLX, aquela cigeloca, assim, que se andava assim, ó, e fazia aquele barulho. Eu tinha uma moto daquela, por causa dos cachorros que corriam atrás de mim, quando eu ia para a igreja. E muitas vezes voltava de sapato furado ainda, de tanto longe que era. Aí eu consegui comprar uma cigeloca daquela. E certo dia morreu um menino daquele. Irmãos, eu não sei se eu já contei aqui. Morreu um menino daquele, irmãos do céu. Irmãos do céu. Era mais ou menos umas 3 horas da manhã, bateram lá na minha casa, que era longe, que era em outra cidade. Pastor, a filha da irmã já
esqueci o nome dela também, muitos anos. Morreu um dos filhos da irmã e o desespero tomou conta lá. Eu disse, ai, e agora? Primeira coisa que eu fiz, pastor, eu fui lá no livro do Estatuto da Igreja, lá para mim, ver o que eu dizia, ver o que eu falava, numa situação daquela ali. Certo? E eu me lembrei que Jesus, em uma certa ocasião, ele disse, Talita cumi, levanta e anda, e a menina viveu. E eu coloquei no meu coração que eu poderia fazer isso, porque Jesus um dia falou, se nós cresce nele, coisas maiores que ele fazia, nós poderíamos fazer. Amém? Sim ou não? Amém. Homem de Deus. Quando eu estou chegando assim na esquina da rua, assim, aquele mundaréu de gente, aquele griteiro de desespero, de morte, assim, como se vocês já viram alguém morrer assim, e aquele griteiro, o menino ali no caixão já, com a florzinha, tudo, e eu chegando com a minha xizeloca, e escutaram o barulho da moto, e começaram a dizer, chegou o pastor, chegou o pastor, irmãos do céu, me deu um gelo, eu gelei, diácono irmão Maurício, pois eu não sabia o que dizer. A mulher saiu lá de dentro da casa correndo, pastor Laerte, ressuscita meu filho, o meu filho não está morto, o meu filho ele está dormindo. E eu fiquei que nem uma estátua de gelo ali, meu Deus do céu. E eu estava preparado, fui treinado, estava em oração, situações que acontecem na vida da gente, como aconteceu na tua vida, irmão, como aconteceu na tua vida, presbítero irmão, como na vida de qualquer um de nós. E eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ô irmão, calma, vamos lá ver. E todo mundo indo atrás, né? Achando que eu ia ali, Talita cumi, levanta e anda, irmãos. Mas não é bem assim, né? As pessoas pensam assim que porque Jesus falou que se falam coisas maiores que eu, mas não é bem assim, porque se eu tenho o dom da cura, eu vou entrar lá no hospital lá, vou orar por todo mundo lá, não vai ter mais nem mais hospital, porque eu vou orar por todo mundo vai ser curado. Ué? E aí eu disse, uma voz no meu coração, meu amigo, pastor, consola essa mulher, porque esse menino já virou uma flor no jardim de Deus. E eu disse, irmã, está aqui essa criança, ela está morta, irmão. Jesus levou ela, eu achei mais fácil consolar do que eu passar vergonha e dizer, menino, levanta e anda. E se ele não levanta e não anda? Não ia matar a fé de muita gente ali, né, pastor? E se não? Mas, porém, se eu tivesse encontrado fé no meu coração, eu diria, mas eu não encontrei, irmão. Eu gelei e disse, esse menino é uma flor do jardim de Deus.
situações da vida, do dia a dia. Quem não está passando por uma situação difícil hoje, que gostaria que fosse diferente? Eu vou chegar hoje de madrugada, vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus forte. Eu vou falar forte com Deus e amanhã vai estar tudo resolvido. Que bom que seria assim, né, irmãos? Mas muitas vezes não é a nossa vontade que prevalece, mas sim a vontade de Deus. E quando acontecer uma situação dessa na tua vida, minha querida, meu querido, uma situação que você não gostaria que fosse assim, apenas entrega na mão do Senhor. Não te atira de cima de uma ponte. Não mergulhe dentro de um vidro de remédio. Não te entregue para um psicólogo, um psiquiatra. Mas vai lá na fonte e diga: Pai, só o Senhor pode resolver. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém, aleluia. São fatos, né, testemunho que aumenta a nossa fé a cada dia, né? Que nos dá força para estarmos na casa do Senhor, porque só Ele, né, é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, aleluia. O presbítero Eliel, após o conjunto, também estará louvando o nome do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Glórias. Aleluia. Saúde, irmãos, que a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor, que diga toda a honra e toda a glória. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois Cristo virá, esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, os anjos da glória, o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Vigia, eis a necessidade, bem firmes os pés, a bendita
oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Aleluia! Glória a Deus! Amém, aleluia. O dia nós não sabemos, mas que há de vir, virá para buscar a tua igreja. Amém? E podemos estar todos os dias preparados, esperando aquele grande dia, né? Louvado seja Deus. O dia que iremos encontrar com o Senhor. O dia que iremos conhecer aquela linda cidade, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tribulação. Ali vai ser santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? A voz da missionária também, vamos ouvir a esposa do irmão Felipe também. Aleluia! Aleluia! Conjunto ciclo de oração, vencendo com Cristo, aos irmãos com a paz do Senhor. Amém! Aleluia! Extremamente simbólico. Graças a Deus. Nosso Deus não está morto, está vivo. O túmulo dele está vazio. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvamos o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando na noite vinha, e em desespero Maria chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com o varão Maria se encontrou. Com voz amarga, olhando atônita, onde o puseste? Ela perguntou. O que procuras? Quem vem entre os mortos? Quem arrasou?
Amém. Aleluia. Imagina, né? Maria chegar naquele sepulcro e poder ouvir, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Ele já está à direita do Deus, né, intercedendo por nós, amém? E está ali intercedendo por nós e enviou o teu Espírito Santo para que venha consolar os nossos corações a cada dia, amém? A esposa do presbítero Felipe estará louvando o Senhor, pregando nessa noite. Aleluia. Glórias. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou ler aqui em Salmos 27, 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aí que eu entendo o que diz, significa aqui. Espera no Senhor é sabendo que Deus está no controle e agirá no tempo certo. Então confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glórias. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor com ele. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Não há Deus maior, Não há Deus melhor. não há Deus melhor, Aleluia. não há Deus tão grande como nosso Deus. O que ele fez? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu.
maior do que todas as coisas, amém? Nesse instante nós estaremos fazendo a oração para os pedidos de oração. Logo após o pastor Jago estará tomando a direção novamente. Aleluias, amém? Você crê no milagre nessa noite? Amém? O milagre, o Senhor se faz presente nessa noite, amém? Aleluias. Aquilo que nós possamos pedir Ele, crendo, nós receberemos em nome de Jesus, amém? Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Pai, nos encontramos também nessa noite, Pai, para te pedir, Senhor, aleluia, em favor desses pedidos de orações, em favor do Teu povo, Senhor, que nesse momento, Senhor, está clamando a Ti por misericórdia. Aqueles, Pai, aleluia, que estão, aleluia, no leito de hospital, precisando, Senhor, de receber algo de Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que um dia, Senhor, ressuscitou Lázaro, que havia 4 dias, mas Tu ressuscitaste Lázaro. E quantos, Senhor, estão pedindo, Senhor, nesta hora, por uma porta de emprego, Pai, aleluia, que Tu venha, Senhor, abrir as portas, Senhor, aleluia, que Tu venha dar saúde, que Tu venha dar entendimento, Senhor, aqueles que estão, aleluia, viajando nesse instante, Senhor, estão em outros lugares, que Tu possa guardar, que Tu possa, Senhor, livrar dos perigos dos maus, Senhor, e trazendo o Teu povo em paz, Senhor, ao Teu retorno aos Teus lares. Nessa noite, Pai, queremos Te pedir, Senhor, por Teu servo também, que será trazendo a palavra para nós nessa noite, que Tu venha, Senhor, falar em nossos corações nessa noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, meus irmãos, nós vamos meditar aqui uma parte muito importante aqui, encontrada no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Irmãos, acompanha aí esse trecho que nós vamos deixar para a nossa meditação nesta noite. Nós temos aqui, irmãos, esse texto aqui fala da ressurreição de Jesus. Tá? Mateus 28, do versículo 1 até o versículo de número 15, nós vamos meditar alguns versículos. Nós vemos aqui, como diz aqui o primeiro versículo, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei ao seu discípulo que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas,
preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro e disse: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Meus irmãos, essa mensagem aqui é muito linda, esse texto de Mateus, não é? Vocês já pensaram bem? Todo mundo, né? Os inimigos de Jesus, tudo feliz. Viu? Matamos ele, pregado numa cruz. Ali ele morreu, foi sepultado e acabou agora esse tal de Jesus. O pensamento, principalmente dos judeus, inimigo número 1 de Jesus, pensavam nisso. E agora as mulheres foram ver o sepulcro para fazer lá, colocar alguma coisa, né? Tal. E chega lá receber essa notícia: ele não está aqui porque já ressuscitou. Essa é a maior notícia, irmão, de todos os tempos. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. E agora? Né? Jesus se apresenta aos seus discípulos, diz: a paz seja convosco. Glória! Eles estavam sem paz, estavam angustiados, estavam atribulados. Mas Jesus se apresentou vivo. Aleluia! Vivo, sem nenhuma ferida. Marca, sim, podia ter. Mas ferida, sangrando, conforme eles pregaram na cruz, não estava mais. Nós servimos, irmãos, a um Jesus poderoso, a um Jesus misericordioso. Não precisamos ficar atemorizados, ficar preocupados. Não. Jesus já pagou um preço muito alto por nós, para nos garantir a nossa salvação. Se você estiver em Cristo e Cristo estiver em ti, pode tranquilizar que nada vai acontecer de você perder a sua salvação. Não. Não vai acontecer nada. O inimigo pode lutar de todas as formas, conforme ele tem lutado. Já lutou muito comigo, já lutou muito com os irmãos, né? E tem lutado. Mas se nós estivermos com a nossa vida escondida com Cristo em Deus, podemos ficar tranquilos. Dormir o nosso sono tranquilo, sabendo que a nossa garantia está em Jesus Cristo. Ele pagou o preço, derramando a sua última gota de sangue para que nós tivéssemos o direito de dizer que somos salvos, somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo mais feliz, mais abençoado da terra, irmãos. O povo mais feliz da terra não é aqueles milionários, conforme hoje eu estava vendo lá, né? A fortuna que aquele que está lá ajudando o presidente Donald Trump, né? Tem lá fortuna enorme, dinheiro que não acaba mais. E eu vi ele falando o nome de Jesus há poucos dias. Glória! Falando em Jesus, falando do Senhor Deus lá.
de uma forma bonita, maravilhosa, né? E nós vamos estar orando por ele, orando para o presidente da América do Norte, por todos. Nós devemos orar por todas as pessoas, para que eles alcancem também a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós vemos aqui a preocupação que tiveram aquelas mulheres. Por certo, a mãe de Jesus estava junto também, e outras, Maria, né? Maria e outras Maria. Não tinha só uma Maria, mãe de Jesus, tinha outras, né? Que foram ver o sepulcro, foram levar alguma coisa por certo para colocar lá. E chegou lá, a pedra estava removida. O anjo do Senhor removeu a pedra. Os guardas que estavam lá tomando conta se assustaram. Ficaram assustados de ver aquele acontecimento. Mas Jesus ressuscitou. A nossa vitória hoje é que Jesus ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nesta hora ele está, oh Pai, aquela igrejinha lá do cedro, igrejinha simples de madeira, está lá os meus servos lá, louvando o meu nome, falando do que passou comigo na cruz. O Senhor Deus está lá, nesta hora Jesus está lá à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós estamos dormindo, Ele está intercedendo por nós. Irmãos, se você está dormindo, pode estar certo que a proteção de Deus está sobre a nossa vida 24 horas por dia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmão, nós tínhamos sido consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A força do inimigo é muito grande, mas a do Senhor Deus é muito maior. Por isso que nós somos o povo mais feliz, mais abençoado da terra. E prosseguindo aqui para nós já encerrar, e saindo elas apressados do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Que alegria, irmãos, aquelas mulheres tiveram aquela hora. Jesus já tinha saído lá do sepulcro, já não estava mais lá sepultado, já veio encontrar com elas, que estavam naquele gesto tão maravilhoso, de ir ao sepulcro, de ver se conseguia ver lá alguma coisa sobre Jesus, o corpo de Jesus, e agora encontrar com Jesus. Eu acho que aquele encontro foi muito maravilhoso, muito lindo mesmo. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me vereis. Vai lá na Galiléia que lá vocês vão me ver. Irmãos, nós somos um povo muito feliz, muito abençoado. Aleluia. Vamos estar agradecendo a Deus. De manhã, quando levantamos, meio-dia, na hora do almoço, orar com o almoço, agradece a Deus também. Orar na hora do café, agradece a Deus. Orar na janta, agradece a Deus. Orar para dormir, aquele culto. Hoje não se faz mais, né? Aquele culto doméstico, manhã cedo, de tarde, à noite. Meu pai sempre fez esse culto, tanto de manhã como à noite. Ele fazia, juntava a família. Dia de sábado ficava até meio-dia, 1h da tarde, todos em jejum e oração, todos os sábados. Todos os sábados ele fazia esse trabalho. E por isso que o Jabas está aqui feliz, alegre, servindo ao Senhor, desde os meus primeiros dias de vida. Já 79 anos na casa do Senhor. Só a misericórdia de Deus, irmãos, que faz isso, né?
Então os irmãos viram aí, né? Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei aos meus discípulos, aos meus irmãos, que vão a Galileia e lá me verão. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Que nós possamos, viu? Se nós somos crentes hoje, vamos ser mais crentes amanhã. É verdade. Tá? Se somos servos do Senhor hoje, vamos ser mais amanhã. Se estamos esperando Jesus agora, continuamos esperando. Ah, mas Jesus tem 2000 anos que estão falando que ele vai vir e não veio ainda. Mas a qualquer instante o Senhor Jesus vai vir buscar esse Deus. O que importa é que nós estejamos preparados para esse encontro glorioso com o Senhor. Teve muita razão, irmãos, de Nicodemos procurar ver, né, quem era Jesus. Foi de noite. Ele foi de noite, que era, por certo ele era um homem muito bem visto, né, na sociedade, né, no seu grau que ele tinha, e ele achou por bem procurar e ver Jesus de noite. Hora que não tem ninguém nem perturbando, lá nos seus trabalhos dele, nem nada, ele foi ver Jesus. E ali fez algumas perguntas que todos nós sabemos, né? Entendeu? Todos nós sabemos as perguntas que ele fez a Jesus. E Jesus chegou e respondeu para ele assim: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. É preciso nascer de novo. Ele tomou um susto. Porventura vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. Com quem diz, você é muito sabido. Não é assim não. Não é assim não. Aí Jesus explicou para ele que é nascer da água e do Espírito. Quer dizer, entregar a sua vida a Jesus. Nascer da água. Todos nós estamos aqui nesta noite, praticamente todos, só aquela menina que ainda não passou pelas águas, mas nascemos da água e do Espírito. Batizou, sepultou os pecados, nasceu. A partir daquela hora, nasceu da água para servir o Senhor na beleza da sua santidade. Então, por que o batismo, né? Por que batizar as pessoas? O batismo é uma ordenança, né? O próprio Jesus aceitou ser batizado por João Batista, né? E então o batismo, para quem não sabe, é um símbolo de sepultamento de pecado. Quando a pessoa é virada, é tanto que o batismo não é enfiado para frente, né? Na água. É para trás. É um símbolo que morreu para o mundo, sepultou os pecados e viveu para Cristo. Então, por isso que tem o batismo nas águas, sepultamento de pecado. Tá? Que Deus possa abençoar a sua igreja, esse garoto, essa menina, o outrozinho lá, estão crescendo, daqui uns dias, né? Já vai passar pelas águas e vai ser bênção de Deus para vocês servir o Senhor com alegria. Vai crescendo, nós vamos fazer um conjuntinho de criança aqui, né, irmão? Aleluia. Vamos fazer um conjuntinho de criança aqui maravilhoso mesmo, viu? Já estou de olho em vocês crescendo, não faltam os cultos, vem todos os cultos. Aí depois que batizar, já começa a ter as oportunidades aqui para louvar o Senhor, para dar testemunho, tá certo? Então que Deus possa abençoar a cada um de nós. Lembrando os irmãos que terça-feira, nós temos aqui toda terça-feira, irmãos, a escola bíblica. E está faltando, muitos irmãos não estão podendo vir. Mas a escola bíblica, ela é um curso, podemos dizer, um curso teológico. A escola bíblica é mais do que um curso teológico. O curso teológico começa 3 meses, 6 meses, 1 ano,
e acaba. A escola bíblica, desde 1780, né? 730, 780, e começou a escola bíblica. Vocês conhecem a história? Começou a escola bíblica lá na Inglaterra, né? O rapazinho juntou uma porção de crianças lá e começou a ensinar, e a partir dali, né, começou a escola bíblica da Assembleia de Deus. Tem muitos anos passados que começou. Eu não estou lembrando agora a data, mas eu tenho também a data em casa. E quando começou a escola bíblica. E a escola bíblica é um trabalho que todos os crentes deviam esforçar para vir. E trazer os vizinhos também. Trazer os vizinhos também para essa escola bíblica. Porque o comentarista coloca lá, de janeiro, viu? Do início de janeiro ao final de dezembro. 3 em 3 meses tem uma revista. Tá? 3 em 3 meses tem uma revista. Muito bem preparada. Tá? Nós temos aqui as nossas revistas. Eu tenho algumas que eu trago para atender os irmãos aqui na hora. Entendeu? Mas lá na livraria também tem para vender, se os irmãos interessar comprar para ter em casa direto. Tem também. Entendeu? Nós estamos estudando aqui o Verbo se fez carne. Esse assunto que nós estamos estudando aqui, né? E muitos outros, né, além desse aqui. Então nós temos aqui, ó, toda terça-feira, essa revista é fornecida para os alunos que vêm aqui. Né? Se aumentar o número de alunos, nós compramos uma revista. Mas se você quiser comprar para levar para casa, aí pode comprar também. Essa aqui é para servir os irmãos na hora aqui. Tá certo? Então toda terça-feira nós temos aqui das 8 às 9 horas. É uma hora só de estudo aqui, de 8 às 9. Às vezes os irmãos chegam 5 para 8, 10 para 8, nós já começamos, né? Mas nós temos aqui toda terça-feira estudando esses assuntos maravilhosos mesmo. Olha só para os irmãos terem uma ideia, ó. O novo nascimento. O Verbo se tornou em carne. A verdadeira adoração. Jesus, o pão da vida. A verdade que liberta. O bom pastor e a sua ovelha. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo isso é uma lição que nós estamos estudando cada terça-feira. Então, essa alerta para os irmãos esforçar para estarem aqui. Faz um esforço. Venha. Quem não veio ainda, começa a vir. E quem está vindo não para. Tá certo? Eu volto aqui para o presbítero Marcos, para ele fazer aqui o encerramento. Amém? Então segue-se os trabalhos na terça-feira, escola dominical, e na quinta-feira, culto. E sexta-feira, ciclo de oração já, ensaiando já para o congresso, é isso? E os irmãos oram para a missionária Ana, porque ela está lá na Bahia, e sexta-feira ela foi parar no hospital. Tá? Como um bom admirador de peixe, comeu um peixe e agarrou um espinho lá na garganta dela. Aí correram com ela lá para o hospital lá e conseguiu tirar o espinho lá que estava lá na garganta dela. Não é o espinho da carne de pau, não, mas é o espinho que estava lá na garganta dela lá, né? Mas deu tudo certo, ela já está bem, graças a Deus. Estava cumprindo a sua missão ali. Até o mês de junho. Está longe, né? Está perto. Já vamos entrar no mês de maio. Daqui a pouco ela está aqui com os irmãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Os irmãos oram por ela. Né? Vamos ficar de pé nesse instante, vamos ficar orando. Eu quero convidar aqui a missionária Angélica para fazer essa oração. E o pastor Jabas estará despedindo com a bênção apostólica. Né? Aleluia. Nossa matriarca.
Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Que maravilhoso estar aqui na presença do Senhor, né? É muito gostoso estar aqui. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por este momento que passamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Deus maravilhoso, abençoa cada um de nós, Senhor, que aqui chegamos. Também abençoa, Pai, aqueles que não puderam vir. Tu sabes, Senhor, Tu sabes o porquê, Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Pai. Senhor, meu Deus, agora te peço, acompanha cada um de nós até os nossos lares, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor, meu Deus. Abençoa a Ana, Senhor, que está longe, Pai. Oh, Pai querido, venha abençoar, Senhor, restaurar, Senhor, a saúde dela, pelo que o irmão Marcos falou, Senhor. Abençoa, Pai, Deus maravilhoso, e assim eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos também lembram de orar para o pastor Oséias, família, né? Está em viagem para o Rio Grande do Sul. E o Donias, meu filho, também, ali no Rio de Janeiro. Também o Ociel, o Larice, estão em viagem para lá também. Para o Senhor continuar a abençoar. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? ninguém impedirá. Vamos em paz, Deus abençoe a todos.